Assim diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Amém? Graças a Deus. O cristão deve ser astuto como a serpente e manso como as pombas, né? Então nós não podemos ter uma visão ingênua da realidade. Aqui em Atos, o livro de Atos fala do nascimento da igreja, né? Quando a igreja, são as atas da igreja, foram relatando o que aconteceu, né? E no nascimento, no início, a igreja ainda com os apóstolos, começando com os apóstolos e sendo acrescentada mais e mais pessoas pelas pregações e por providência do Espírito Santo. Aqui no capítulo 5, nós vemos aqui que muitos sinais e prodígios, né, no verso 12, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico, né? E ali grandes sinais eles ocorriam pelas mãos dele, pelo poder de Deus. Eles nunca trouxeram para si glória nenhuma, né? Eles sempre exaltavam o nome do Senhor, né? E o que acontece? Levantaram contra eles os sacerdotes, né? Eram aqueles homens que deveriam cuidar das coisas de Deus, mas eles assumiram posições de realce, engrandeceram-se e opuseram-se a Deus. Não puderam aí identificar Deus operando na vida dos apóstolos, no nascimento da igreja, e eles se opuseram veementemente àqueles sinais. Mas não era propriamente por causa dos sinais, é porque eles tinham inveja do que estava acontecendo. Então, o que fizeram? Por inveja, né? Se levantaram contra o nascimento da igreja, os sinais que eram operados pelas mãos dos apóstolos através do Espírito Santo. E por inveja, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Então, o espírito da inveja, a inveja é um espírito, e ela é um espírito destruidor. O cristão não pode se subtrair a entender a operação do espírito da inveja. Ele se opõe à obra de Deus. Nós vemos aqui que prenderam, né, pegaram a eles, que eles fizeram? Prenderam todos os apóstolos, os que estavam com o apóstolo já convertido, colocaram na prisão, mas um anjo foi lá e tirou todos eles da prisão. E eles, né, aí no dia seguinte mandaram lá verificar, e chegam na prisão. Falei assim: a prisão está totalmente fechada, em toda a segurança, mas os que nós prendemos lá não estão lá. E a ordem um anjo veio e passou a ordem: vão para o templo e preguem, anunciem a palavra da vida. E de repente vem um mensageiro e fala assim: aqueles que estavam presos estão lá no templo, eles estão pregando, né? Estão falando. E eles pegam eles novamente e levam a um tribunal, ao Supremo Tribunal de Israel, para tirar satisfação com eles. E expressamente, ele diz aqui, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, está no verso 23, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem.
né, que é Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E no verso 32 ele fala: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então nós vemos aqui a inveja, né? O espírito da inveja se levantando contra a igreja do Senhor, e se levantando. A igreja somos nós, como somos templos do Espírito Santo, nós somos igreja do Senhor, os apóstolos da igreja do Senhor, aqueles que converteram são a igreja do Senhor. Mas o que operam através dessas pessoas, desse povo, suscita ira e inveja, porque isso é uma ação maligna para se opor à igreja, para se opor ao seu ministério, à unção que Deus derramou sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo aquele que crê. Nós precisamos saber que fomos presenteados por Deus sobremaneiramente, e Deus derramou sua graça, seu poder sobre esse povo. E nós vemos aqui em Mateus também que por inveja entregaram a Jesus para ser julgado e crucificado. Também os sacerdotes fizeram isso. Pessoas que deviam zelar pelas coisas de Deus, eles por inveja entregaram Jesus para ser crucificado entre ladrões. E nós vemos a ação do Espírito, desse Espírito, desde Gênesis, quando Abel ofereceu o sacrifício que agradou a Deus, ao contrário do que houve com Caim. E diz a palavra de Deus que ele se irou, contra o seu irmão. Ele se irou. Por quê? Porque ele invejou que Abel, que ele não queria que Abel fosse aceito, ele não queria que Abel fosse amado, fosse aí querido de Deus, e ele se levanta contra ele e ele mata a seu irmão. Nós vemos também com Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, no verso 12, que diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Na verdade, eles não queriam que Isaac prosperasse. A verdade é essa, Então, o ungido de Deus, o abençoado de Deus, ele foi vítima de inveja quando ele prospera na vida dele, Ele semeia e ele colhe, o gado aumenta na terra, e por aí vai. A toda a escritura, várias passagens, nós vemos no livro de Samuel, que quando Saul saiu à guerra e Davi junto ali, a hora que eles voltam, as mulheres estavam cantando que Saul matou os milhares, mas Davi matou a 10 milhares de filisteus. Então aquilo entrou no coração de Saul. Saul invejou Davi, falou assim: olha, elas dão milhares para mim, 1000 a mim, mas a Davi dão 10 milhares, E diz aqui que a partir daí Saul não via mais Davi com bons olhos, porque ele invejou Davi, invejou as habilidades que Deus deu a Davi, o
poder, a bênção sobre Davi. E diz aqui que no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. E Saul ali com uma lança, né? Ele por vezes ele arremete a lança contra Davi, mas Davi se desvia dela. Ele quis matar Davi. Olha bem, alguém estava ali que era um herói que derrotou Golias, o gigante, que estava ali derrotando os filisteus. Era para ele ser aceito, aplaudido, reverenciado, ser honrado, mas o espírito da inveja se levanta contra a Saul, e quando isso ocorre, um espírito maligno se apodera de Saul. Que espírito é esse? Um espírito maligno. Por quê? Porque Deus vê o coração, a intenção do coração, né? Deus olha o íntimo de cada pessoa, e ali o íntimo de Saul foi uma inveja crescente e terrível contra Davi. Então nós vemos homens abençoados de Deus sendo invejados, sendo perseguidos. E nós, se formos ao livro de Jó, Deus falando com ali, Satanás se apresenta diante do trono de Deus, no capítulo 1 do livro de Jó, e Deus fala, você viu o meu servo Jó, falando com Satanás, homem bom, reto, fiel, que se desvia do mal, não há na terra homem como ele, um homem abençoado, um homem temente a Deus, um crente exemplar, mas agora apresenta-se Satanás, e Deus fala, você viu o meu servo Jó? E Satanás fala bem o seguinte, porventura, debalde teme Jó a Deus? Será que é à toa que ele teme o Senhor? E ele prossegue, acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Quer dizer, o Senhor não cercou ele com um muro de fogo, como está lá no livro de Zacarias, O Senhor cercou ele de proteção, Às vezes você não sabe, mas Deus te cerca com um muro de fogo, um muro de proteção. Satanás, ele viu isso em Jó, Jó não via isso, mas Satanás, como é um espírito, ele via as coisas espirituais, e ele viu, acaso o Senhor não cercou ele com um muro de fogo, e mais ainda, a ele, a sua casa e tudo quanto tem, não está tudo guardado pelo Senhor? O Senhor não guarda tudo isso? A obra de suas mãos abençoaste. Olha aí, a obra das suas mãos abençoaste. O que é isso? Isso é uma inveja, E diz assim, e os seus bens se multiplicam na terra. Olha bem, aos seus bens se multiplicam na terra. Então, abençoou as mãos de Jó, guardou Jó, e os bens de Jó se multiplicaram na terra. Mas Satanás se levanta, porque aquele que ele não quer que você prospere é justamente um espírito maligno. Aquele que não quer você crescendo, você prosperando, você sendo usado por Deus, você sendo abençoado por Deus, é justamente um espírito maligno. E nós vemos com Jesus que os sacerdotes o entregaram por inveja. E nós vemos aqui os apóstolos e ali os primeiros crentes cristãos sendo presos por causa, julgados, e aí depois eles foram chicoteados por inveja. Então, olha bem, o espírito da inveja, ele deve ser alvo de oposição daquele que teme Deus, porque, olha bem, todos eles eram pessoas de Deus, na obra de Deus, e a inveja se levanta contra eles, e produziu a eles certos danos, E Jesus sabia da inveja, e Jesus não orou contra,
não se opôs ao espírito de inveja. Por quê? Porque ele sabia que já estava escrito que ele deveria cumprir ali a sua missão de ser imolado como um cordeiro sem defeito. Ele devia dar a sua vida para resgate de muitos. Então, o que nós devemos ser, né? Aqueles que são de Deus precisam ser precavidos. Mas isso não pega em crentes. Não é questão de pegar, é uma questão de oposição, é uma questão de ataque, né? Então nós vemos aqui o espírito de inveja atacando pessoas, homens de Deus, e produzindo a eles dano. E hoje não é diferente. Por que se levantam contra a igreja? Porque invejam a igreja. Porque ministérios, né, de pessoas, de servos de Deus estão travados, ficam travados por causa da oposição, da inveja. E isso não ocorre muitas vezes lá de fora para dentro. Às vezes é dentro mesmo. Saul e Davi estavam vivendo mesmo em palácio, chamou Davi para o palácio, estava vivendo, mas ali o espírito da inveja se arvora contra Davi. Abel e Caim andavam juntos, mas o espírito da inveja se levanta ali. Então, os que são de Deus precisam também se policiar, deixar de amaldiçoar os próprios da fé, né? Para que Deus venha nos livrar dessa ação maligna sobre os nossos corações, para que nós não venhamos invejar. Quando alguém está sendo usado por Deus, o nosso compromisso diante de Deus é dar as mãos, é abençoar, porque você só recebe aquilo que você abençoa. Se você não abençoa o outro, o espírito da inveja, né, leva você a amaldiçoar, leva você a se opor, e você fica alvo da ação de um espírito maligno, como aconteceu com Saul. Você consegue, às vezes até inconscientemente, travar o ministério do outro e o seu também. Então nós nas reuniões, na vida da igreja, nós devemos abençoar cada um, nós devemos orar a Deus para que unja cada vez mais, né? Todos já foram ungidos, mas para que Deus derrame dons espirituais. Olha bem, se a igreja tivesse todos os dons espirituais, homens e mulheres que orassem para as pessoas sejam curadas, rapidamente, vidas transformadas, revelações, solução de enigmas, casos difíceis, respostas de Deus, né? Então não podemos dar as mãos a esse espírito, para que nós não sejamos aí pessoas que travam a obra de Deus na vida de cada servo de Deus. Então, né, e também precisamos ter o cuidado de identificar o espírito, a ação do espírito da inveja e repreendê-lo, né, veementemente, né, porque ele é que se opõe, opôs a Jesus, opôs-se ao apóstolo, opôs a José, né? José recebeu ali uma túnica, né, talhar, né, que o distinguia dos demais irmãos, e diz que eles se iraram contra José, e José tinha sonhos, e eles se iraram contra José. Quando José falou os sonhos, eles tinham ciúmes de José, né? Na verdade, eles não queriam, né, prosperar, mas eles não queriam que José prosperasse. Isso acontece ainda hoje. Isso é um espírito. Os espíritos não morrem, né? Eles usaram pessoas que já foram, agora quer usar outras pessoas, né? As que estão vivas agora, e é uma forma deles se opor à igreja de Deus na terra. Mas em nome de Jesus nós repreendemos
repreendemos esse espírito no nosso meio, não haja ação, não haja aí lugar nos nossos corações, que venhamos a aprender a abençoar, a orar em prol, né? Como nós vemos orações contrárias, né? De pessoas que se dizem de Deus, orando contrário a irmãos, né? A irmãos da fé. Isso não é uma oração de quem teme a Deus, isso é oração de feiticeiro, vamos dizer assim, né? De pessoas que se opõem à obra de Deus, mesmo porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados, os potestades, dominadores deste mundo tenebroso, a arte da maldade nas regiões celestes, como está escrito. Nós não devemos orar contra as pessoas, não, isso é coisa, está totalmente errado isso advém da inveja, isso advém do ciúme, isso advém da ira, e isso não se nomeie no corpo de Cristo. Pelo contrário, seja a sua oração para abençoar as pessoas, abençoar os que são da fé, e nunca se opor a eles com invocação, porque uma oração desse tipo, ele não libera anjos de Deus, anjos que não tiveram seu estado natural, mas liberam demônios para travar as outras pessoas, e também o ministério de pessoas que fazem assim, que procedem assim, ficam também travados. Mas hoje, em nome de Jesus, o sangue de Jesus derramado sobre os nossos corações limpa-nos de todas essas imundícias, e nós ficamos livres destes sentimentos hoje, em nome de Jesus. E o propósito de Satanás é que você não prospere. O propósito de Satanás é que você não enriqueça, como foi com Isaac. Isaac cavava poços e tomava os poços dele, né? Porque Deus abençoava em todo lugar que ele cavava, ele achava água, o Senhor entregava água para ele, né? E depois teve um poço que os vizinhos já tinham água suficiente, eles entulharam o poço por inveja, entulharam o poço, nós já temos água para nós, mas nós não queremos que Isaac tenha água. O desejo maior de Satanás contra você, meu irmão, minha irmã, é que você não prospere, é que você não reconheça a unção que Deus derramou sobre a sua vida, para que você não reconheça o muro de fogo que Deus teceu ao seu redor e guarda a tua vida, a tua família, a tua casa e tudo quanto você tem. O propósito de Satanás é que onde você colocar as mãos, você não venha prosperar. Isso é um espírito de inveja. Ele quer que você não tenha, ele quer que você não seja ungido, ele quer que você não seja amado de Deus. Mas o Senhor já se fez pobre para enriquecer a muitos, né? O Senhor te ungiu com o Espírito Santo, né? Com óleo de alegria, né? Se Deus deu unção, dons a outras pessoas que estão do seu lado, às vezes pessoas que entraram ontem na igreja, Deus começa a usar, e você por inveja, a pessoa por inveja fala, mas por que ele? Não, eu estou aqui há anos, e não faça isso, abençoa. Quando você atrai para você o que você abençoa, e a igreja precisa de que dom seja derramado sobre a igreja, e não sejam os próprios da igreja os que obstam a obra de Deus. Meu Deus, que você seja usado para abençoar e não para amaldiçoar, né? Então, esteja atento contra os ataques deste espírito destruidor do corpo de Cristo, né? Agora, se bem é que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor,
Todas as perseguições contra a igreja, elas não prosperam. Nós vemos aí levantes contra a igreja, mas não vão prosperar, não subsistirão, e a igreja do Senhor caminha triunfantemente. Mas isso é uma oposição de ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, que se arvoram dessa forma. Mas o maior perigo é dentro da casa, é com os amigos, entre amigos, que esse espírito de inveja, ele sorrateiramente usa pessoas, usa aqueles que são da fé, às vezes até inconscientemente não quer que o outro prospere, não quer que o outro seja usado por Deus, se opõe, fazem oposição e dão lugar a um espírito destruidor. Então, que você seja astuto como a serpente e manso, simples como as pombas, como a palavra de Deus diz para nós, que você hoje tenha os olhos abertos e saiba manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orar contra esse espírito de inveja, de ira e de ciúme, contra a obra de Deus, dentro da própria casa de Deus, em nome de Jesus. Você de uma forma ou de outra, você é invejado, de uma forma ou de outra, porque as pessoas querem o que você tem. Você é amado de Deus, só por isso, apenas por isso você já é invejado. E quando você prospera, não querem que você prospere. Por isso que dizem que quando o crente prospera é porque ele está roubando, que isso é uma palavra de Satanás, é uma palavra de Satanás. Quando você é abençoado, se levantam espíritos de inveja, mas você hoje, em nome de Jesus, aprendeu mais essa lição, e os teus olhos são abertos, os seus entendimentos são abertos, para você ser astuto na fé e saber repreender esses tipos de procedimento do inimigo, do povo de Deus. E glória a Deus. Você é ungido de Deus, você é abençoado, e a minha oração é que você prospere mais e mais, que a obra das mãos de vocês sejam abençoadas, e que vocês sejam cercados de sede e de um muro de fogo, e a tua casa, tua família e tudo quanto você tem seja guardado por Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Haja luz sobre a sua vida, haja luz, haja paz, haja bênçãos. Você é um abençoador, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.